Oi, tudo bem? Quem tá falando aqui é Cristina Guazi, sou hipnóloga e psicanalista também. Gente, hoje eu quero falar com vocês sobre filhas, quer dizer, sobreviventes, né? Filhas de mães que têm mães narcisistas, né? Sobreviveram essas mães, né? Que a gente chama de sobrevivente é quando a pessoa já tá sabendo o que tá acontecendo, enquanto não ela ainda é vítima, tá? Então vamos lá. Mulheres que têm filhos hoje em dia e são sobreviventes dessas mães e hoje em dia elas já são mães. O que está acontecendo? A maioria delas, né, tá tendo assim, parece que é uma enxurrada, né, de mulheres assim, que elas se encontram inseguras, perdidas, para poderem estar educando seus filhos. Por quê? Elas tiveram uma educação e uma criação totalmente disfuncional em algum momento, tá? Tenha sido ele na parte física, do tipo levar no colégio, estudar, seja principalmente na parte emocional, isso aí é regra, tá, gente? Óbvio, sempre. Vai ter um problema disfuncional essa mãe, devido à parte que ela tem um transtorno de personalidade, né? Então, essas filhas sobreviventes, elas querem fazer de outra maneira, elas querem fazer diferente. Só que elas se encontram, elas se sentem perdidas. Por que se sentem perdidas? Porque elas querem fazer essa educação de uma outra maneira, totalmente diferente do que tiveram lá atrás, só que elas se sentem inseguras e também elas não têm um modelo de como estar criando um filho de uma maneira saudável. Então, assim, eu vejo várias mães, tá? E atendo algumas assim, com essa coisa de, meu Deus, Cristina, eu tô fazendo coisa errada. E eu preciso, e eu quero fazer. Acaba virando uma obsessão em cima dessas mães que têm uma cabeça saudável, mas é uma cabeça sequelada devido aos transtornos que passou, né? As coisas que passaram com pessoas com sérios transtornos de personalidade. Gente, isso é muito, muito sério. Isso tem umas que matam não, mas matam de outras formas, tá? Então, assim, é bom vocês estarem dando uma lida. Tem pouco conteúdo no mercado sobre isso, tá? Eu tô ouvindo falar que eu tô notando isso e eu vi uma outra pessoa também falando, uma outra terapeuta falando a respeito disso também, fez até um Reels, tá? Então, assim, eu tô vindo hoje falando um pouquinho a respeito disso, gente. Vamos lá. A solução disso tudo, número 1, na hora de educar um filho, tenha em mente que vocês precisam estar dando nomes, ajudando eles, quando criança, a dar nomes, principalmente como medo e raiva. Como assim raiva, Cristina? Meu filho agarra o pescoço de alguém e quer matar? Não é isso. Os descontentamentos que uma criança tem com relação à vida, tá? Então, assim, tá educando essa criança, vamos supor, a criança caiu e se ralou o joelhinho no chão, tem um método que agora eles falam assim, já é um método antigo, bate no chão. Chão, seu feio, seu bobo, machucou o Joãozinho. Deixou o Joãozinho com raiva e machucado. Por quê? Para aquela criança entender, dar nomes àquelas emoções que a criança sente. Mas que às vezes elas não sabem dar nomes, porque são crianças. E vocês ali estão educando elas a darem nomes às emoções que elas sentem. Então, na próxima vez que elas caírem, vocês vão explicando. Mas, óbvio que com o tempo vocês vão falando que o chão não é o culpado da criança ter se machucado, né? O culpado foi a criança que correu, não viu algum buraco, alguma coisa, tropeçou nas perninhas e caiu. Ou seja, é aos poucos, mas já desde pequeno e dando nome. Ah, sim, na hora da mamadeira, por exemplo. Ah, você tá chorando porque você tá com raiva da mamãe, que a mamãe demorou a trazer sua mamadeirinha, não é isso? Quando vocês começam a ensinar as crianças ao que elas sentem, a dar nome às emoções, gente, isso facilita em 90% o aprendizado emocional de uma criança, de um ser humano. É maravilhoso isso, tá? Quando a criança sentir alegria, falar, poxa, você tá tão feliz que você tirou nota 5 no colégio, que bom. Mas precisa ver, ou então que você tá triste, porque tristeza é raiva também, tá? É descontentamento. Se alguém tiver dúvida sobre
Mágoa é raiva e tristeza também é raiva, tá? Se tiver alguém com dúvida, depois me pergunta pelo direct sobre isso, tá? Vamos lá. É que eu tô procurando alinhar, porque eu não tenho nenhum script escrito, foi tudo assim, enfim. Então, com relação às mães, ajudar suas filhas, seus filhos a dar nomes. E vamos lá. Quando é uma avó narcisista que tem um transtorno de personalidade narcísica perversa, gente, toda mãe que tem esse transtorno de personalidade de narcisista, né? Ela também é uma pessoa perversa, tá? Não queiram romantizar que, não, mas a minha é menos perversa. Sim, tem umas que são um pouquinho menos, mas todas são perversas. Perversas no sentido de tentar fazer de tudo para aquela filha se dar mal. Ou para o filho dourado, né? O filho, ele é dourado até um certo ponto, porque depois de um certo grau ele se torna igual. Principalmente se ele não se torna aliado àquela mãe, tá? E tem um determinado momento que esse filho, ele precisa tomar o caminho dele, ter a vida dele. E nisso essa mãe, ela se sente um pouco desamparada no sentido de eu não tenho mais um aliado para praticar as minhas maldadezinhas, né? E esse filho, ele começa a querer sair um pouco fora, enfim. Mas, vamos lá, a filha, que é a mal considerada, a bode expiatório, digamos assim, ela, por incrível que pareça, parece que ela é a vítima da história, mas no meio disso tudo, ela é aquela que ela dá a volta por cima de tudo, porque lá atrás ela viu que o negócio era feio, era esquisito dentro da casa dela, então ela aprendeu dentro dela própria a criar mecanismos de sobrevivência. Então, lá na frente, quando aquele filho que foi criado, filho dourado, ou tem outro, às vezes são vários filhos, tá? E a mãe pega uma ou duas para ser a bode expiatório, tá? Normalmente é a mulher, porque a mãe narcisista, ela projeta toda a frustração dela em cima de uma filha, ou de duas, enfim, ou de várias. E elege às vezes nem é o filho, às vezes é o vizinho, é o primo, enfim, ou algum galã da novela, enfim. Tem algum que é o eleito dourado, tá? Não importa quem seja. E esse dourado, caso seja da mesma família, lá na frente ele é um dourado, mas que ele cresceu sem estar aprendendo a lidar com as emoções dele. Então ele se torna, quando adulto, um adulto normalmente que ele não sabe lidar com as coisas dele. Então ele começa a criar métodos não muito lícitos, porque ele já aprendeu métodos ilícitos, né? Métodos malvados, perversos com aquela mãe. E também um pouco com aquele pai submisso, né? Porque toda mulher, quando ela se casa, normalmente é um pai submisso, um pai banana. Vocês me desculpem estarem falando isso, mas são assim, tá? Então, o que acontece? Então, aquele filho que cresceu e foi criado, educado daquela maneira e sendo protegido por uma mulher assim, quando lá na frente ele vê que dessa maneira ele consegue as coisas, como ele aprendeu isso, ele começa a reproduzir esses comportamentos. Então, ele, com uma idade um pouco mais avançada, lá pelos seus 30, 40, 50 anos, ele começa a não saber sobreviver no mundo e às vezes ele tem dificuldades em remanejar o emocional dele, porque o ego dele foi educado lá para ser lá em cima. Só que o ego lá em cima de uma pessoa com mais idade, vocês devem perceber que a pessoa fica em desequilíbrio, ou seja, ela é afastada de outras pessoas, né? A não ser que tenha um poder aquisitivo muito grande, aí sim é bajulada. Mas mesmo assim, essa bajulação é uma hipocrisia, é uma falsidade, é uma ilusão. Uma hora aquilo acaba, tá, gente? Então vamos lá. Essas mães, eu tô falando de uma coisa, falando de outra e outra e outra, mas tudo tá ligado, tá, gente? É bem libertador tudo que eu tô falando. Quem tem mãe narcisista e for mãe, escutem. E quem não for mãe, também escutem, porque vai ajudar muito. Até com relação aos filhos dourados, tá? Vamos lá. Com relação à parte do... Vamos lá que eu me perdi um pouquinho. Com relação à parte das mães estarem educando, gente,
essas mães, elas começam a ficar um pouco neuróticas no sentido de... neurótica, o que é neurótica? Vamos lá, porque às vezes neurótica é considerada uma palavra feia, né? Mas neurótica é toda pessoa que ela tem dificuldade em estar olhando para dentro de si, tá? Ela projeta muito mais a felicidade, o sei lá o que, no outro, na sociedade, do que em si. Então isso é neurótico, tá? Todos nós temos um grau de neurose, todos nós, tá? Enquanto viventes temos um grau de neurosezinha, tá? É quase impossível uma pessoa que interage com outras ou com o meio ambiente, e é impossível você não interagir com o meio ambiente. Você interage com o mosquito, com a mosca, você interage com os animais, você interage com o capim, mesmo que more no meio do mato, você interage com outros seres. Não há como, tá? Mesmo vivendo isolado numa caverna, você interage com os morcegos. Gente, desculpa o meu grau de praticidade, que às vezes até eu fico assim, me achando meio diferente. Mas vamos lá. Então, o que acontece com isso tudo? Essa mãe tem que ter cuidado para a mania do perfeccionismo. Porque a mania do perfeccionismo também vem de um alto grau de medo, de um alto grau de ansiedade, tá? Toda pessoa que tem mania de perfeccionismo, ela também tem um alto grau de ansiedade e ela também tem uma autoestima baixa, porque ela não sente confiança em si. E por isso desenvolveram esses vários mecanismos, então a perfeição é uma delas, tá? E que vem literalmente devido a tal dessa educação toda lá de trás, devido à questão da autoestima, tá? Vamos lá. Então ela começa a querer ser uma mãe que começa a querer ser muito perfeita. Não, mas é que como eu fui criada e educada dessa maneira, eu tenho que fazer tudo totalmente diferente agora com o meu filho. Só que nisso ela se sente o quê? Incapaz, insegura. Por quê? Porque ela não tem um modelo do que seja, de repente, uma mãe boa. Então ela começa, tem umas que fazem vários cursos para poderem estar aprendendo isso. Só que não adianta, óbvio que fazer curso sempre é bom, tá? Mas só fazer curso não é legal, quer dizer, não é que é legal, não adianta. Por quê? Porque dentro dela precisa estar acionando uma autoestima para poder estar educando aquele filho. E às vezes é um filho que, devido a essa mãe se sentir um pouco insegura, começa a fazer de tudo e acaba se tornando uma mãe muito permissiva com aquele filho, tá, gente? Então, assim, hoje eu falei sobre várias coisas. Depois eu vou falar mais, porque o assunto, ele é um assunto grande e ele é vasto e ele é complexo também, tá? Então, vocês que têm uma mãe assim e hoje em dia vocês são mães, cuidado, porque eu tava falando isso, acabou que eu não concluí. Essas mães, essas avós, elas vão fazer piores do que fizeram com vocês, tá? Não se iludam achando que, mas o neto é homem e não sei o que, e ela gosta. Ela só faz por aparência, tá? Ela não sente amor nenhum, nem por esse teu filho que você acha que ela gosta, e é tudo uma ilusão, tá bom? É só para ela mostrar que ela é uma boa avó, que ela tá inserida no contexto da boa avó, que ela é uma pessoa família, tudo é mentira, tá? Dentro dela não tem esse sentimento de amor por ninguém, gente, ninguém. Bota isso na cabeça, bota isso na listinha de vocês mentais. Não existe amor para dar. Existe sim amor para mostrar uma falsidade, uma hipocrisia, para mostrar para a sociedade, para elas se sentirem aceitas. Por isso que muitas delas, às vezes, tendem a frequentar grupos religiosos, grupos de estudo, enfim, grupos que tem outras pessoas, tá? Enfim, não é... Eu ia falar uma besteira. Mas algumas que não têm muito estudo, né? Frequentam muitos grupos religiosos. Por isso que no meio religioso tem muita pessoa com problema de transtorno de personalidade narcísica. Tá, gente? Então, assim, fique de olho nisso tudo, porque tudo ao redor tem uma explicação, tá? Plausável, pautável e realista. O pior é realista. É que realmente é real, tá? Gente, qualquer dúvida, manda um direct. Eu não tenho aberto caixa de perguntas, porque às vezes a pessoa tem vergonha de perguntar, ou às vezes a caixinha de pergunta passou e a pessoa viu outra coisa, enfim. Mas, tendo dúvida, me manda um direct que eu respondo a todo mundo, tá?
não é nenhum da minha equipe, porque eu não tenho equipe. Eu trabalho, sou eu empresa, eu sozinha, tá? É isso, gente, tá bom? Acho que por hoje tá legal o que foi falado. Pensem direitinho, revejam isso aí tudo, escutem de novo essa live, tudo fica gravado. Eu vou jogar pro meu outro Instagram que eu tenho também, tá bom? Um beijo pra vocês. E mais pé no chão, gente, menos o mundo subjetivo, mais realidade e menos subjetividade, tá? Essa coisa que falam, já venho eu falando de outro assunto. Ah, porque eu tenho um mundo muito emocional, muito emotivo. Desculpa falar, mas você tá perdendo seu tempo e tá sendo uma pessoa que não tá sendo uma pessoa útil para você mesma, tá? Então, assim, isso não te ajuda em nada. A nossa mente, a nossa mente não manda na gente, nós é que mandamos na nossa mente. Agora eu quero pensar assim, assim, assado. É ao contrário. Ah, mas é que a minha mente faz eu pensar assim. Se você está fazendo isso, você está com descontrole emocional. Tem que ser justamente ao contrário. Está com pensamentos intrusivos que não são seus, ou que às vezes são seus e se são negativos, aí joga para correr mesmo, bota para escanteio. Porque tem que ser ao contrário. Você tem que pensar, jogar o pensamento para a tua mente, não é o contrário. A tua mente jogar o pensamento para você, tem que botar a tua mente para usar a seu favor e não ao contrário. Gente, pelo amor de Deus, tá? Beijos!